Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer um vídeo que tá muito em alta por aí, mas que eu vou ter que fazer porque já tem muita coisa aqui, ó, entalada na minha garganta. E hoje a gente vai falar sobre 9 coisas que influencers cristãos dizem pra você fazer e acham que é normal, mas na verdade simplesmente não é normal. É mais uma coisa pra você fazer o quê? Bitolar a sua cabeça. Então, se você caiu aqui de paraquedas, ainda não é inscrito ou inscrito no canal, já se inscreve, porque aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e espiritual. Toda segunda e quinta-feira saem vídeos novos. Então, simbora pro vídeo, sem mais enrolação. Já curte esse vídeo, tá? Pelo amor de Jesus Cristo. Primeira coisa que é ler a Bíblia toda em um ano. Aí começa o ano. Vamos fazer o plano de leitura bíblica anual? Aí você faz, não consegue fazer, se frustra. E mais, você vai ler a Bíblia toda em um ano e daí eu te pergunto, qual o entendimento que você teve da Bíblia? Por que eu posso falar sobre isso? Porque há uns 2 anos e meio, eu acho, atrás, eu fiz exatamente isso com o meu marido. Comecei a ler a Bíblia toda em um ano. Na verdade, meu marido foi esperto, tá? Ele esperou eu ler todo o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os mais truncados, mais difíceis, para depois ele começar comigo. E qual lição que eu posso tirar disso? Que eu não lembro mais da metade das coisas que eu li na Bíblia. Simplesmente não lembro. Aí, como que o fulano aconteceu? Como que está escrito no livro de Obadias? Não sei. E no de Abacuque? Não sei. Sabe por que isso acontece? Porque você coloca muita coisa para você ler em um espaço pequeno demais de tempo. E uma coisa que eu aprendi é que a Bíblia, ela não é apenas para ser lida, mas para ser entendida, compreendida, colocada no nosso coração, cada coisa que a gente lê, que a gente tem que meditar naquilo, buscar entender, como inserir na nossa vida. E a gente não vai conseguir fazer isso lendo a Bíblia toda em um ano, porque, olha, é muita coisa, são 66 livros na Bíblia. Então, para você tentar compreender cada um, poxa, vai demorar muito. E outra, existem planos de leitura bíblica muito mais curtos também, que tem gente que faz. Por exemplo, a Bíblia que eu tenho é essa aqui, ó, da Jesus Cop. Amo essa Bíblia, é uma Nova Almeida atualizada, só que no começo dela tem aqui, ó, um plano de leitura bíblica de 90 dias. Cadê? Aqui, ó, plano de leitura bíblica de 90 dias. Quando que eu vou ler a Bíblia em 90 dias? Nunca! Por exemplo, aqui, ó, é basicamente de 13 a 14 capítulos por dia. E aí eu pergunto, você vai ler tudo isso em um dia? Tu vai ficar pelo menos 2 horas só para ler e no final, às vezes, você nem vai entender o que você leu. Porque você passa por um capítulo, você nem lembra o outro, porque você está fazendo aquilo de maneira corrida. E aí eu te digo, vale mais a pena ler a Bíblia toda em um ano ou ler com calma cada capítulo e buscar entender o que Deus quer dizer através daquilo para a tua vida. Vale muito mais a pena você ler, compreender, meditar, orar em cima daquele capítulo ou versículo e aplicar na tua vida do que ler como se fosse um livro qualquer. Porque a Bíblia não é um livro qualquer, não é uma competição de quem lê mais a Bíblia. Não é. Até porque conhecimento é muito bom, mas relacionamento com Deus, o compreendimento é muito melhor do que ler a Bíblia e só para falar, porque muitas pessoas fazem isso, tá? Elas leem a Bíblia toda em um ano para falar, eu li a Bíblia toda em um ano. Mas aí você vai perguntar para a pessoa, e o que você tirou desse aprendizado? O que mudou na sua vida? Qual conhecimento foi agregado na sua vida? Às vezes essa pessoa nem vai saber responder, justamente porque leu a Bíblia de forma corrida como se fosse qualquer outro livro, sem buscar o compreendimento. Outra questão também ligada, né, à Bíblia é ter inúmeras Bíblias, inúmeros devocionais e esquecer por muitas vezes do que realmente é preciso da Bíblia. Porque, olha só, tem muita gente que era uma febre, né? Ainda é, de lançar devocionais. Tem aquela influenciadora que lança um devocional, a outra lança outro, aquele grupo de mulheres lança outro devocional. E isso faz com que muitas vezes a gente dê mais importância ao devocional que uma pessoa escreveu do que à própria Bíblia. Só que aí eu levanto um ponto. O que é mais importante? É ter o entendimento que a outra pessoa teve
que leu a Bíblia e teve aquele entendimento e você vai ter o mesmo entendimento que a pessoa? Ou é mais importante você pegar a Bíblia, meditar, orar e buscar o que o próprio Deus tem para te dar de entendimento? Porque devocional, livro devocional, um café com Deus Pai, um sei lá, outro que devocional que existe, vai te agregar, vai ajudar. Poxa, é a palavra de Deus também. Mas aí você está exercitando uma fé meio que manipulada, porque você tem um entendimento que os outros tiveram. Você não tem um entendimento que o próprio Deus te deu. Por isso que eu falo, quer fazer um momento devocional? É Bíblia. Entrando nesse mesmo ponto, eu escrevi aqui que muitas influenciadoras falam que o devocional tem que ser um tempo, nossa, todo aesthetic, todo bonito. Aí você vê o Reels dela, arrumando amanhã para o meu momento devocional. Aí ela faz um café, também faço, tá? Acende uma vela, tem um mundaréu de canetinhas e papel e caderno e Bíblia e outra Bíblia de estudo e isso e aquilo para fazer um momento devocional. Aí vai você, mãe, esposa, com a casa, com o trabalho, fazer um momento devocional que só o arrumar a mesa demanda uns 10, 15 minutos. Aí você senta para ler a Bíblia e tem que ler correndo porque já não tem mais tempo. Gente, devocional é um momento que Deus quer o teu coração, não uma mesa extremamente arrumada, sabe? Eu até anotei aqui, olha, devocional não é para ser postado, é para ser vivido. E eu tenho a impressão, eu não sei se isso é verdade, mas eu tenho a impressão que muitas influenciadoras postam um devocional e talvez elas nem tenham de fato um momento devocional. Parece que é só um momento ali que eles arrumam para postar de glamour. Tanto que é que muita gente filma a oração. É uma coisa que eu simplesmente não entendo. Porque para mim, oração é um momento íntimo, é um dos momentos mais íntimos que eu tenho na minha vida. Tanto é que os momentos que eu tenho a oração mais forte assim, é quando meu marido nem tá em casa, porque para mim o momento de oração é muito íntimo, porque é um momento de devoção, aonde eu vou devotar a minha vida, os meus sentimentos para Deus. Não é sobre ter um lugar extremamente arrumado, aesthetic, é um momento aonde você vai estar de corpo, alma e espírito, coração quebrantado para com Deus. E tem uma frase sobre essa questão do devocional que antes eu estava conversando com meu marido e que ele soltou e eu anotei aqui, ó. Ao invés de preparar o ambiente para o seu momento devocional, prepare o seu coração. Inclusive, eu fiz um vídeo tempos atrás só sobre essa questão de como fazer devocional. Tá? Vou deixar linkado aqui na descrição. Depois, se você quiser, vai lá ver, porque eu falo exatamente como eu faço devocional no meu dia a dia, como que eu faço para ter o entendimento, o compreendimento das coisas. Quarto ponto desse vídeo, que você precisa saber pelo menos um pouco de teologia. Aí vem aqueles influencers, um monte deles, falando e vendendo curso sobre teologia. Mas aí eu te pergunto, você tem chamado para aprender e ensinar sobre teologia? Que tem muita gente hoje vendendo e falando que é preciso aprender uma coisa, sendo que talvez para a sua vida nem é. É importante aprender da Bíblia? Sim, mas um curso de teologia não vai se encaixar para todo mundo. Aí, agora, peraí, eu convido meu digníssimo para vir falar um negócio com vocês, porque ontem a gente estava na igreja fazendo estudo bíblico, e aí ele estava conversando com um teólogo da igreja, e ele falou um negócio muito interessante. Venha cá, vocês vão conhecer Luiz Fernando, diga oi. Olá, gente. Fala aí o que Felipe falou pra ti. Então, gente, você consegue ouvir uma pessoa que tem graça e conhecimento, é maravilhoso. Uma que tem graça, que tem pouco conhecimento, ela vai falar algumas coisas incoerentes, mas ainda você vai prestar bem atenção nela e vai ser bom ouvir. Mas experimenta ouvir uma pessoa que só com conhecimento e sem graça. Você não consegue ouvir essa pessoa, se torna enfadonho ouvir essa pessoa, você não quer ouvir, você não quer estar ali. Exatamente, então é aquela coisa, nem todo mundo tem chamado para teologia, mas todo mundo tem chamado para viver a graça de Deus, não é? É, né? É isso aí. Isso aí. Quinto ponto, que ser uma mulher virtuosa é falar lentamente, calmamente, formalmente, é estar ali praticamente existindo no meio de uma roda de conversas, é não saber iniciar um diálogo. Isso não é ser uma mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa sabe dizer sim na hora certa, sabe dizer não na hora certa, ela sabe se impor, ela é ajudadora, ela faz as coisas. Se você pegar uma mulher virtuosa na Bíblia, lá em Provérbios 31, você vai ver que ela não existe somente no lugar.
ela faz parte, ela faz as coisas, sabe? Ela tá em movimento. Não é ser virtuosa, não é sinônimo de falar lentamente e parece que, nossa, o marido faz tudo. Não, uma mulher virtuosa é ajudadora, ela ajuda a tomar decisões. Inclusive, a mulher em um relacionamento, muitas vezes ela é quem toma as melhores decisões, porque já é comprovado que o homem tem a visão mais assim, ó, mais vertical, e a mulher tem a visão mais horizontal. Quantas vezes o Luiz queria fazer alguma coisa, até mesmo congregar em X igrejas, e eu falei, não, amor, não é aqui. E depois foi se passando o tempo e ele viu que realmente não era lá, porque mulher tem a visão horizontal, o homem é mais vertical, tanto é que mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Agora pede pro homem mexer no celular e te escutar. Ele não escuta. Ele não escuta e eu sei porque eu vivo isso na minha vida. Aqui também a gente já entra no sexto ponto, que eu anotei aqui. Sobre feminilidade, que somente usar vestidos e saias floridas, rodadas, que parece que a mulher assim está no meio do campo colhendo margaridas. Isso é feminilidade, quando na verdade não é. Em muitas igrejas ainda se acredita nisso, que uma mulher cristã, uma mulher virtuosa, feminina, é apenas aquelas que estão com os vestidos até no pé. Quando não é, porque eu conheço muita gente com vestidos até no pé, que são avarentas, fofoqueiras e na oportunidade de fazer o mal, estão fazendo o mal. Ó, vou dar 2 exemplos que aconteceram comigo, tá? Teve uma vez, uma dessas mulheres, né, que tá com o vestido lá no pé, que só sobe no púlpito para falar sobre dízimo e oferta, me puxou à força para orar por mim e expulsar demônio de mim. Sabe por quê? Porque eu praticamente nunca gostei de usar vestidos e saias e pinto minhas unhas. Ai, meu Deus! E ela começou, nem pediu se podia orar, ela apenas me puxou e começou a botar a mão na cabeça e expulsar demônio. E eu lá, tipo, meu Deus. Aí depois ela orou lá uns negócios lá que nada fez sentido, ela me perguntou, isso aconteceu com você? E eu, não. Você se sente assim? E eu, não. Você não sei o que? Eu, não. E ela ficou tipo meio sem saber o que falar. E depois ela não olhava na minha cara. Ela viu que ela tinha feito um negócio sem nexo, apenas porque ela julgou o meu externo. Tanto é que um pastor da igreja também já usou, não usou meu nome, mas usou o meu exemplo em um negócio de encontro de líderes da igreja. Foi assim. Teve uma vez que eu tava indo fazer a minha sobrancelha, eu lembro como se fosse hoje. E eu tava com uma calça mom jeans larguinha e uma camisa de manga longa vermelha, indo lá fazer a minha sobrancelha. Eu acho que era de manhã cedo ou logo depois de meio-dia. E eu vi ele na frente de uma oficina mecânica. E eu vi, o pastor ali, né? Passei por ele e dei, a paz do Senhor, tudo bem? Ele olhou pra mim de cima a baixo e fez uma cara meio que de nojo e não me respondeu. E depois, 1 ou 2 semanas pra frente, teve esse encontro de líderes, aonde ele usou o meu exemplo falando que viu uma irmãzinha na rua que estava assim, 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 e eu sabia muito bem que era eu, e meu marido também sabia que era eu, porque eu tinha contado esse episódio pra ele, e falou assim, passa na rua e nem dá pra ver que é cristã. Aí eu te pergunto, é muito mais importante o externo ou o interno? Ou as atitudes e as ações? O que é mais importante? É andar por aí de saia e vestido até no pé, com a gola aqui em cima no pescoço, para aparentar que é cristã? Ou é muito mais importante ser cristã nas ações e nas atitudes? Para mim é o segundo ponto. Tanto é que isso está na Bíblia. Que Deus liga muito mais para as intenções do seu coração, do que você faz nas suas atitudes, do que o seu externo. E aqui entra também um negócio que eu escrevi, que eu falei assim, que modéstia não é sobre usar apenas saias e vestidos até no pé. Modéstia não precisa ser chata e padronizada. Deus te criou com a sua personalidade. Então para de se encaixar em padrões se isso não é de você. Para de tentar e se encaixar num personagem, sendo que isso não é de você. Eu já tentei vestir saias e vestidos e negócios floridos para me encaixar em determinado lugar.
Não dá, não rola, não sou eu. E nem por isso eu sou menos íntima de Deus. Pelo contrário, quando eu parei de tentar ser quem eu não sou, a minha intimidade com Deus cresceu e muito. Porque eu entendi que modéstia é importante? É importante. Eu, por exemplo, eu tô sempre com blusinhas mais largas, nada me aperta. Não sou muito fã de vestidos e saias, tanto é que saia eu nem tenho. Mas vestido eu até uso, porém não com tanta frequência. Uma porque eu não gosto tanto e outra porque, né, eu e meu marido nós temos uma moto, então não dá para ir na igreja de vestido de moto. Mas o que eu quero falar é que modéstia tem a ver com roupas, sim. É você ter um bom senso de não usar nada tão decotado, tão apertado, porque tem pessoas também, né? Que, olha, usam vestidos, falam que são cristãs, que são modestas, a moda modesta, mas tá lá com um vestido assim apertado que parece uma linguiça que tá no supermercado. Sétima coisa, então, que eu anotei aqui, que muitas influenciadoras falam, é que produtividade é você sempre ter coisa para fazer. É você ter muitos afazeres, porque você faz isso, faz aquilo. Só que, na verdade, produtividade nada tem a ver com excesso de ocupação. Tem muitas mulheres que se sobrecarregam, que são mães, são esposas, trabalham até CLT, depois trabalham em casa e que está tão sobrecarregada que muitas vezes não conseguem ali ter um relacionamento mais íntimo com Deus. E para mim, eu lembro muito sobre a história de Marta e Maria. Poxa, Marta estava com muitos afazeres, Maria também estava com muitos afazeres. Só que Maria escolheu a boa parte, escolheu alimentar o espiritual dela. E quantas vezes a gente vê esses influenciadores, essas influenciadoras, acordando 4 e pouco da manhã, fazendo uma renca de coisa durante o dia e elas conseguem dar conta de tudo. Por quê? Porque elas moram sozinhas. É ela e o marido, não trabalha fora. Isso eu também me encaixo nisso, porque hoje eu não trabalho fora, é só eu e o meu marido. Mas aí eu penso, aquelas mães com 2, 3 filhos que trabalham fora, depois voltam para casa acompanhando essas influenciadoras. Essas rotinas de que certa forma são tóxicas, eu não gosto muito dessa palavra, mas de certa forma não deixa de ser, né? Porque meio que bitola a nossa cabeça e fala, meu Deus, olha só quanta coisa eu deveria estar fazendo. Mas o que você faz no seu dia a dia? Poxa, você tem uma família, você tem um marido, você cuida da sua casa, você tem muitas vezes o seu trabalho, você tem a sua vida espiritual para cuidar, você não precisa fazer tudo que a outra pessoa faz, porque talvez ela não tenha 1/3 das coisas que você tem para fazer. Então, entenda, tempo de qualidade é muito mais importante do que excesso de afazeres. Produtividade não é fazer uma renca de coisas. Produtividade é fazer bem feito o que você se propôs a fazer. 8ª coisa, que uma mulher cristã é muito mais útil dentro da sua casa, porque ela tem chamado para trabalhar em casa. Só que isso tem aquela questão. Nem todo mundo tem o mesmo chamado. E eu volto para aquele versículo que eu gosto tanto, que Paulo escreve, cada membro tem a sua função. Se a fulana tem uma função e você tem outra, não se compare com a função da fulana. Tem muita gente que acompanha influencers cristãs que trabalham em casa, saíram do CLT e tal para viver de internet e acham que esse é o chamado delas também. Mas quantas pessoas, quantas empresas não precisam de mulheres e de homens de Deus para agregar lá? Porque ser sal na terra, para ser sal, para a gente temperar esse mundo, sabe? Para a gente ser luz nesse mundo, é preciso sair da nossa redoma gospel. É preciso sair do nosso lar muitas vezes. O meu trabalhar em casa, querendo ou não, se eu não estou saindo lá fora, eu de alguma forma agrego em muitas vidas aqui na internet. Mas esse é o meu chamado. Eu hoje trabalho em casa, passando conhecimento aqui para vocês nas redes sociais. Porém, é um chamado de Deus. Eu tenho infinita certeza que foi isso que Deus me chamou. Meu marido também, as pessoas ao meu redor também. E eu fiquei orando por isso, eu acho que uns 4 anos. E Deus me confirmou em outubro de 2023, dia 14 de outubro de 2023, que era isso, que não era para mim estar lá fora trabalhando CLT. Isso foi uma confirmação de Deus, não foi da minha vontade. Porque vocês acham que a minha vontade era ficar em casa sem ganhar R$1 durante 2 anos? Meu marido se matando de trabalhar para conseguir as contas, pagar as contas? A minha vontade não era essa.
Minha vontade era pegar, trabalhar num CLT e ajudar aqui dentro de casa. Mas Deus me confirmou que era isso que eu deveria fazer. Talvez Deus te pediu para você agregar e ser sal na terra, sal na vida das pessoas no teu trabalho. Sendo arquiteta, dentista, atendente de caixa, vendedora. Seja lá o trabalho que você tem. Meu marido, quando ele estava trabalhando CLT, não teve um trabalho que ele entrou e não falou de Deus para as pessoas onde ele estava. Não teve um trabalho. Mesmo naquele trabalho que ele ficou pouco tempo. Não teve um trabalho. Porque esse, por muito tempo, foi o chamado dele. Hoje em dia, não é mais. Hoje em dia, o chamado dele já é outra área. É a questão de música, de compor músicas, de louvar e adorar a Deus. Então, eu peço para você ter esse entendimento, sabe? Pedir discernimento para Deus, se isso é certo ou se é errado, se você é para estar no seu trabalho ou realmente trabalhar ali no seu lar. E por último, que também entra nesse negócio de produtividade, é acordar cedíssimo. Nossa, as influenciadoras cristãs, né? Na verdade, vários influenciadores acordam 4h da manhã, tomam o meu banho gelado, tomam o meu café, façam o meu devocional e não sei o que, não sei o que. Só que aí, na vida de um cristão, que é ativo na obra de Deus, como que você vai acordar esse horário? Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu vou na igreja pelo menos umas 2 a 3 vezes por semana. Normalmente 2, mas às vezes 3, porque daí tem encontro de mulheres, tem isso, tem aquilo, tem alguma coisa diferente. E todas as vezes, praticamente, eu volto para casa 11 horas da noite. Por exemplo, no culto. O culto finaliza umas 9h30, mas depois do culto a gente fica conversando quando já é 11 horas. Porque eu e o Luiz, a gente é um casal que fecha a porta da igreja junto com os pastores, porque a gente ama conversar. Ontem também. Ontem teve o estudo bíblico que eu mencionei com vocês. A gente estava de carona, porque estava chovendo. E a gente também ficou na hora de, fechar a porta da igreja. Não tem como acordar cedíssimo. O que eu quero dizer com isso, eu até anotei, que a rotina é muito específico de pessoa para pessoa. Então, eu seleciono muito bem as pessoas que eu vou acompanhar nas redes sociais. Porque esses dias eu estava acompanhando fulana, e aí ela acorda 4 e pouco da manhã para correr. Aí ela faz uma renca de coisa, não sei o que, e vai dormir 8 horas da noite. Gente, 8 horas da noite, recém começou o culto. 8 horas da noite, inicia o estudo bíblico. 8 horas da noite, pra mim, tá recém começando a minha noite. Não tá na hora de finalizar. Aí coloquei aqui, nós somos pessoas comuns, com rotinas comuns. Então, faça o que estiver ao seu alcance e não se espelhe em quem vive uma realidade totalmente diferente da tua. Então, eu tô aqui também como influenciadora, mas como desinfluenciadora. Porque tem coisas que é impossível a gente colocar na nossa vida. Então sempre pensa, na hora que você colocar alguma coisa nova na tua vida, para agregar na tua vida, sempre pensa, isso vai estar realmente agregando na minha vida? Isso é realmente necessário? Isso realmente vai me aproximar da pessoa que eu quero ser? Da pessoa que Deus quer que eu seja? Sempre pensa nisso. Porque faz uns 2 anos, mais ou menos, que eu realmente limpei ali a minha rede social, as pessoas que eu sigo, tanto aqui, tanto no Instagram. No Instagram antes eu seguia um monte de gente, hoje se eu sigo, 60 pessoas é muito, porque elas são selecionadas realmente, porque não tem como eu acompanhar uma pessoa que vive uma rotina totalmente diferente da minha, porque uma hora ou outra, inconscientemente eu vou estar me comparando e tentando viver a vida que ela vive, e não é assim que funciona, porque pra gente viver uma vida leve, a gente precisa viver uma vida com as ações, as atitudes que realmente se encaixam na nossa vida. Agora me conta, tem mais alguma coisa que você incluiria nessa lista, que tem muita gente que acha normal, mas na verdade não é, e só nos sufocam e nos fazem comparar? Se sim, escreve aqui, porque essas foram as 9 coisas que eu achei e que realmente por muito tempo me fizeram eu comparar, me fizeram achar uma pessoa, às vezes até errada, que eu não conseguia dar conta, esse negócio de acordar cedo, às 4 e 5 da manhã, eu me achava que eu era uma zero à esquerda, quando na verdade a minha rotina era totalmente diferente da pessoa que eu acompanhava. Então, espero que tenha feito sentido esse vídeo para vocês, que tenha agregado. Lembrem, principalmente, que relacionamento com Deus, gente, não é sobre ter todos os livros devocionais, sobre ler a Bíblia em um ano, mas é sobre estar com o coração disposto e quebrantado na presença dele. O Evangelho, o cristianismo, é para ser algo leve, puro e simples. Se tornou um fardo para você, é porque já deixou de ser evangelho há muito tempo.